Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Conhecer e Despertar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as ordens do amor. Eu e Vitor Leone, que já deve estar chegando aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre o workshop Ordens do Amor, que vai começar nessa quarta-feira agora, dia 14. Serão 5 encontros sobre as ordens do amor, as bases da constelação familiar, de Bert Hellinger. E a gente vai bater um pouco de papo aqui hoje sobre isso. Vitor chegou, Luciana chegou, Nilda também chegou. Peraí, isso vai dar certo. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo em paz, que vocês estejam bem, estejam seguros. Cadê o cabelo do meu amigo, meu Deus? Hoje eu não tenho cabelo mais para entrar arrumando. E aí, Leone? Que susto é esse que você me dá que você nem me conta que você ia tirar o cabelo para lavar? Ah, tava de saco cheio do meu cabelo já, eu não queria ir cortar fora, passei a máquina eu mesmo. Todos. Ai, meu Deus, liberdade total. É, Ei, eu sou desses, Gisele, Nilda. Aqui, você mas ficou cresce parecendo rapidão. aqueles caras lá da Turquia. Ah, Gostei. gostou? Todas Cresce as lives a rápido, você gente vai começa ver. falando do seu cabelo, né? Pois é, ele sempre é um tema, a gente precisa constelar ele. E aí, o que é que nós vamos conversar hoje? Estava aqui conversando com o pessoal do workshop que vai começar na quarta-feira e que a gente ia bater um papo sobre isso. Não tá com o olhar de Cleópatra? Também achei. Tá parecendo o que passou lápis no olho. Tá parecendo Ai, ai. egípcio. Quando eu era menor, todo mundo falava que eu passava maquiagem no olho. Talvez seja bom, né? Nossa, menina, achei que você tinha colocado alargador nas orelhas. Aí o fone de ouvido, né? Não, Eu falei assim, não, aí também a revolta tá demais. eu já pensei, mas eu nunca tive coragem de colocar. Eu só passei a máquina mesmo. Foi o único ato de rebeldia esses dias. E de calor. Perfeito. A Ah, Nilda sobre o tá que nós achando vamos que você falar veio hoje? lá, ó, do Oriente. Nós vamos falar sobre as ordens do amor, sobre como vai funcionar o workshop, sobre a Uhum, vida. é. Vamos ver se as pessoas têm perguntas também pra gente sobre o workshop, né? Uhum. A nossa proposta aqui hoje, gente, é mais conversar a partir do que vocês forem nos perguntando aí sobre o workshop, sobre o que é as ordens do amor, sobre qual a diferença, por exemplo, de um workshop de constelação familiar para esse workshop que a gente vai fazer. E, e aí vocês fiquem à vontade para ir trazendo perguntas. O workshop vão ser 5 módulos, né, Vitor? Você quer falar aí da nossa estrutura? Vamos. Então, serão 5 módulos, dividido dessa maneira. O primeiro módulo, nós vamos olhar para aquilo que é a base desse trabalho. Porque a gente olha para as ordens do amor, mas a gente olha para as ordens do amor para além das ordens, a gente olha para a vida, né, na verdade, né? Então, nesse Uhum, primeiro módulo, nós vamos olhar juntos aí o que é a vida, né? O que é isso que a gente chama de vida e como que a gente se coloca dentro disso, né? E eu vou conduzir esse primeiro módulo, conduzir no sentido de indicar algumas direções, mas para quem já participou desses trabalhos com a gente, vocês sabem que não existe uma regra, existe aquilo que surge no momento presente, né? Aquilo que está emergindo principalmente das pessoas. Acho que esse é o nosso primeiro direcionamento, né? São as pessoas.
e mais importante do que qualquer conteúdo que a gente vai passar é olhar para o que emerge nas pessoas daquele conteúdo, né? Então a gente vai seguindo algumas coisas que a gente tem, alguns questionamentos, alguns apontamentos, e nós vamos juntos, enquanto um grupo, olhando para essas questões, né? Então, nesse primeiro módulo, a gente vai olhar para a vida, né? E aí eu me fiz essa pergunta, né, nesse final de semana, qual que é a base desse trabalho para mim, né, já que eu vou conduzir esse primeiro encontro, né? E eu percebi que a base para mim é olhar para a vida, perguntar o que é a vida, o que é isso que eu chamo de vida, e olhar para a pergunta, né, quem sou eu realmente? Eu vejo que essas duas perguntas, elas dão a base para que a gente possa entrar na estrutura das ordens do amor. E olhar para as ordens do amor a partir desse lugar, a partir dessa direção, né? Então, nesse primeiro módulo, nós vamos olhar para a vida e principalmente sobre como que a gente se coloca perante a vida. E perceber como que essa postura diante da vida se conecta com o que o Bert mostrou pra gente que é as ordens do amor, que são as ordens do amor, né? E, e durante esse trabalho a gente vai, de novo, sempre olhando para as pessoas e surgindo algum trabalho ali, surgindo algum movimento, surgindo alguma constelação, nós vamos estar disponíveis, eu, Jonas e Roberta, para atender todas as pessoas que estiverem ali e tudo o que aparecer dentro desse movimento em cada um dos módulos, né? Então, nesse módulo 1, a gente vai olhar para a vida. No módulo 2, que a Roberta vai conduzir, a Antes de gente vai você falar olhar... do módulo 2, dá boa noite para quem está chegando aí. Boa noite para Laisinha, quem está chegando. da nossa turma do Início à Vida, a Laisla está aí. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos, Vivi. Vivi está inscrita no workshop já. Carol acabou de entrar, também está inscrita no workshop. Vai lá, pode falar do módulo 2. E para esse pessoal que está chegando, que está entrando, se vocês tiverem qualquer pergunta, manda aqui para a gente pelo chat e a gente vai tentar responder na medida do possível, se a gente souber. Uhum. Então, módulo 1, olhamos para a vida. Módulo 2, Roberta vai conduzir. E nós vamos olhar mais profundamente agora para as ordens do amor, né? Depois que a gente olhou para a vida e a gente percebe como que as ordens do amor se encaixam nesse contexto, nós vamos olhar para cada uma dessas ordens do amor, né? E a primeira é o pertencimento. Então, Roberta vai conduzir o segundo módulo para a gente e talvez você possa falar um pouquinho mais aí para a gente sobre como que você olha para esse segundo módulo. Boa noite, Lu. Lu também está inscrita. Como eu olho para essa conversa que a gente vai ter sobre o pertencimento? A primeira coisa que me vem, Vitor, é que a gente fala do que a gente precisa ouvir. Eu estou vivendo uma fase na minha vida muito de encontrar o meu lugar no mundo, sabe? Encontrar o meu lugar para morar, encontrar o meu lugar para trabalho, encontrar o meu lugar na família. E quando a gente se propõe a falar e a olhar para isso, é como se o primeiro movimento, como se não, acredito que seja o primeiro movimento que vai acontecer, é um movimento dentro da gente, né? Eu, você, Jonas. Eu acho que assim as coisas começam por nós. Uhum. Mas a gente vai falar do pertencimento dentro dessa perspectiva do Bert Hellinger, das 3 leis do sistema, das 3 leis que não são do amor, na verdade, que são sistêmicas. Podemos olhar para isso também, né? Nós vamos falar dessa perspectiva do Bert, né? Dessa observação que ele fez e percebeu que todos no sistema pertencem. Não é nem que tem o direito de pertencer, eles já pertencem. Tem um vínculo, e esse vínculo influencia na vida
de outras pessoas, eles pertencem a um sistema. E então a gente vai conversar sobre isso na perspectiva das nossas relações. Sempre olhando para isso que o... Ei, Gleice também está escrito. Aí, ei, Ed, eu estava falando que sempre na perspectiva das nossas relações e sempre nessa perspectiva, nesse olhar que o Vitor falou de ver as pessoas que estão ali. Uma coisa que ficou bem acordada entre nós é assim, nós temos os nossos slides lá que a gente vai ter como base, mas as pessoas que vão estar ali são muito mais importantes do que os conteúdos que a gente tem para passar. Nós vamos olhar para o pertencimento, sobre essa questão de dar um lugar para todos os membros desse sistema, mas eu acredito que isso vai emergir, esses assuntos vão emergir das pessoas que estão ali, sabe? Todas as pessoas que eu estou convidando para participar, Vitor, muitas pessoas são pessoas que iam fazer constelação familiar comigo. E aí eu falei assim, não faz a constelação, faz o workshop. E porque eu acredito muito que o movimento delas vai surgir ali dentro, sabe? Deixa eu ver aqui. A Laisla falou, eu compartilho desse sentimento, estou perdida no meio dessa pandemia. As incertezas têm gerado desânimo. Qual o sentimento, Laisla? Não entendi. Entendeu, Rita? Eu vejo que ela tá desanimada. É o que eu consigo saber dessa frase dela. Talvez ela possa entrar aqui depois com a gente, bater um papo e a gente conversa sobre isso, né? Quer vir para cá, Laisla? Quer entrar? Vamos ficar animado? Uhum. Igual o Vitor, rebelde. Eu acho que Ah, tá. Ela isso... tá falando de pertencimento. Uhum. Acho que isso, talvez antes de você terminar de comentar sobre o módulo 2, me veio uma coisa muito aqui, né? Eu acho que você concorda com isso e que Jonas concorda também, que a gente não está na posição de ter respostas ali, apesar de sermos os facilitadores desse workshop, né? Então, se alguém faz uma pergunta, cara, como que eu vou resolver essa questão da minha vida? Tipo, eu, Vitor, eu não sei, mas o que eu tenho disponível é estar junto com você e olhar junto com você para aquilo que emerge no momento, né? E como que é a gente estar em um ambiente onde talvez não seja incentivado a questão de que alguém tem o conhecimento e vai passar esse conhecimento e a outra pessoa vai apenas receber. Isso foi até uma pergunta que eu coloquei no meu material hoje, né? É possível eu aprender algo sem que alguém me ensine? Porque isso que você trouxe, que a gente sempre olha para as coisas que estão vivas em nós, é muito verdadeiro, né? E a cada vez que a gente olha de novo para essa coisa, porque nós já olhamos várias vezes, me parece que a gente está sempre aprendendo naquele momento também, junto com a pessoa, né? Então, eu me vejo muito nessa posição, e aí você pode falar por você, que eu acho que você compartilha disso também, de não estar nessa posição de autoridade ali, mas como pessoas que vão juntas, olhando e aprendendo juntas, e apenas apontando algumas direções. Mas muitas vezes quem aponta as verdadeiras direções para a gente são os clientes, digamos assim, né? São as pessoas que vão estar lá. E a gente acaba algum movimento, alguma constelação, você fala, ei, cara, quanto que eu te pago por essa, né? Aquela brincadeirinha. Quanto que Vitor, eu te olha pago por só. esse movimento? Diga. O terapeuta prontamente percebeu o seu cliente, olhou para ele profunda e pausadamente e disse: eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos olhos de seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que, no fundo, desejava se equivocar mais uma vez.
Sabia que o paciente, o menino, continuava vivendo em seu interior. Amava profundamente os pais e era leal a eles. Ele segue falando um monte de coisa linda aqui. Mas eu acho que é isso, né? Nós não Quando ele temos as fala assim, moedas que olha, estão olha, faltando, né? eu não tenho as moedas, mas eu sei onde estão. E podemos trabalhar juntos para que você também descubra onde estão e como pegá-la. Me parece que isso, Nós né, não temos Robertinha? uma resposta, né? Nós não temos assim, venha, não é tipo assim, venha para o workshop e você terá todos os seus problemas resolvidos. Não é algo assim, né? Ei, Soninha, é assim, venha e nós vamos olhar juntos para o que vai acontecer lá na hora. E pode ser, por causa desse ambiente amoroso e aberto e sem expectativas, que algo novo emerja dali, para cada um que vai estar ali presente. E isso já me parece suficiente, né? Novos movimentos. A Vivi perguntou, nós vamos colocar a Laisla aqui que ela quer, hein? E a Dani também vai participar, entrou aí. Como saber se alguém da família foi de alguma forma excluído e precisa ser reintegrado no sistema familiar? Aí logo embaixo a Nilda respondeu assim, constelando. Não é uma coisa assim, como saber se alguém da família vai ter um padrão e esse padrão se repete, então você fala assim, é porque alguém foi excluído. Não dá para não dá para fazer suposições. De fato, a resposta da Nilda foi legal, porque a gente precisa olhar para esse contexto familiar e ver o que surge dali. Pode ser uma exclusão, pode ser alguém da família que está ocupando esse lugar do excluído, mas não dá para chutar, assim. Precisa colocar no campo, né, Vitor? Eu acho que é muito importante, assim, pelo menos na minha forma de ver, né, de deixar claro que a constelação não vai te afirmar nada. A constelação não vai falar para você que a pessoa lá atrás foi excluída, ou você teve 2 abortos, ou uma coisa nesse sentido, né? Não é a constelação. É a própria verdade que emerge naquele movimento e que você pode sentir no seu coração aquilo acontecendo, né? Um exemplo. Nesse sentido, assim, só antes de você dar o exemplo, eu fico pensando que quando a gente constela, a gente abre mão do que é falso, né? Às vezes as coisas mais simples, por exemplo, eu acho que eu mando nos meus pais e eu sou maior do que eles, e aí eu olho para isso, me coloco no meu lugar, dou o lugar para os meus pais, abro mão daquela mentira e sigo adiante com um movimento novo e verdadeiro. Das coisas mais simples, porque eu acho, Vitor, eu vejo as pessoas esperando assim um momento assim, sabe? Aquelas cenas de filme do FBI que desce um cara pendurado no cabo de aço e constelação. Às vezes são coisas tão simples, né? São os menores movimentos, né? E aqueles movimentos que realmente nos surpreendem, que a gente não imagina que aquilo vai acontecer. Teve 2 coisas que rolaram comigo, né? Semana passada e nessa semana. Eu fiz um atendimento hoje de manhã e a pessoa trouxe para mim que ela não conseguia ter uma relação boa e tal, tudo mais, que isso vinha de lá de trás, da avó, da mãe, que a filha estava repetindo, etc, etc. E que ela tinha muita raiva do pai e tal. E ela falou assim que ela pegou uma certa birra da constelação, porque quando ela fez sei lá, uns 2, 3 anos atrás, eu não lembro exato, o terapeuta afirmou para ela que o pai tinha tido 2 abortos, né? Então, tipo, ele colocou isso, né? E aí ela saiu de lá morrendo de raiva do pai, né? Por conta dessa afirmação que o terapeuta fez, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez as pessoas podem não esperar de nós, né? Porque a gente não tem essa resposta, né? De falar, essa pessoa foi excluída lá atrás. Ou seu pai fez 2 abortos fora do casamento.
ou você tem um irmão que você não conhece. Isso são coisas realmente que são muito delicadas de você afirmar para outra pessoa. E eu vejo que a constelação não faz isso, né? Quem faz isso é a pessoa que está conduzindo aquele movimento, não é a constelação. O que acontece é que pode emergir no momento algum movimento que você sinta no seu coração algo, né? E a ideia é que esse algo te leve adiante de uma maneira que talvez seja mais leve, mais tranquila. Não que você saia morrendo de raiva do seu pai numa constelação, né? Então, e como que é a gente se colocar nessa posição de igual perante as pessoas que vão estar nesse trabalho, que vão estar nesse trabalho com a gente, e se colocar nessa posição de, cara, eu realmente não tenho essas respostas, mas o que eu tenho é estar junto e acompanhar, e ir profundamente com você a cada passo que você der, né? Acho que isso Uhum, realmente as pessoas podem contar que nós vamos entregar para elas, né? uhum, sim. E o Enfim, fizemos terceiro essa módulo? volta toda, né? Fizemos essa volta toda, a gente estava falando sobre pertencimento, né? Uhum. E o terceiro módulo, Roberta também vai conduzir e falaremos mais sobre hierarquia. Como que você olha a questão da hierarquia, Roberta, pra gente? É tão simples, às vezes eu vejo também as pessoas complicando a questão da hierarquia, e porque isso de alguma forma fala no nosso orgulho, né? Não sei, essa questão do quem vem antes é maior, né? É só uma questão do tempo, né? É só uma Uhum, questão do tempo. Eu nasci primeiro, eu estou há mais tempo no sistema que meu irmão. Essa é a hierarquia, né? E cada um ocupar o seu lugar harmoniosamente, harmonicamente, qual que é a palavra? Existem essas duas, harmonicamente, harmoniosamente, dentro do uhum, sistema. É muito tranquilo, assim, olhar para a questão da hierarquia e perceber, às vezes, que quando a gente quer, por exemplo, mandar nos nossos pais, quando a gente quer ditar as normas da casa que a gente mora, sendo que essa casa tem um dono que mora ali antes da gente, como que isso desequilibra todo o sistema, né? Eu fico pensando no sistema, toda hora que eu falo sistema, eu penso naquelas coisas assim de engrenagem, sabe? Uma engrenagem encaixada na outra, assim, tipo aqueles fundos de relógio, aqueles relógios uhum, antigos, assim. E aí eu fico pensando que todas as vezes que mexe em uma daquela pecinha, eu tiro uma daquela pecinha, eu ponho uma pecinha num lugar errado, que a tendência daquele conjunto é não funcionar. Eu acredito assim, embora as leis sejam do sistema, da consciência, e isso é um papo para a gente conversar lá dentro do workshop, é, eu vejo que olhar para elas nas nossas relações pode trazer mais leveza, sabe, Vitor? uhum. Eu vejo assim, talvez nem é a questão de quem veio antes é maior, né? Mas é isso que você falou, é a linearidade do tempo, e o tempo para mim nada mais é do que uma forma que a consciência, o ego tem de se situar nisso aqui que nós estamos, Uhum, né? Então ele vai uhum, marcando essa medida de evolução, né? uhum. E é basicamente assim, como que eu sei que eu sou o irmão mais novo? Porque minha irmã mais velha veio antes. É. É, tipo, e E, talvez isso e tire um levar isso pouco. assim, exponencial, né? Para todo mundo, os dois pais, os quatro avós, os oito bisos, e todo mundo, assim, porque é muita força de vida que veio antes da gente, né? Eu acho que é Uhum, só conduzir a gente para um olhar mais de respeito, mais de reverência mesmo para quem chegou antes, assim, cara, eu fico pensando, imagina os nossos tátaras, quantas coisas eles viveram para que hoje a gente pudesse estar aqui conversando, você em São Paulo e eu aqui em Minas, sabe? Eu acho que é só acho que assim, trazer um olhar amoroso para esse povo, né? tem uma metáfora que eu acho muito boa, né? Que é a do rio, né? O rio que vai
vai passando e tal, tudo mais, que ele vai descendo e fazendo várias curvas, né? E eu não sei onde que eu li isso, se foi o Bert, se foi alguma outra pessoa, mas achei muito bonito e muito verdadeiro, né? Por exemplo, se eu hoje sou o irmão mais novo, é porque de alguma forma a minha irmã veio antes, né? E aquilo que os meus pais têm para entregar para mim se modificou quando a minha irmã nasceu por conta das experiências que eles passaram. Então, por isso que a minha irmã tem essa importância para quem eu sou hoje, né? E aí eu posso imaginar um rio descendo, né? E imagina que você tem várias aldeias, sei lá, digamos assim, várias comunidades ao longo desse rio, né? Então, assim, para a água do rio chegar na terceira comunidade, digamos assim, ela não pulou a primeira comunidade e foi direta para a terceira. Ela saiu da primeira, ela passa pela segunda, e ali ela pega tudo aquilo que há de bom, entre aspas, e o que há de ruim também dessa segunda comunidade, e aí leva adiante e faz a água chegar até a terceira, né? E eu acho que essa é a ideia E de o que é colocar o as rio? coisas no seu lugar. E o que é a água do rio? A água do rio talvez seja a própria vida se movimentando, né? A própria vida escoando aí. A própria vida escoando, e a vida parece que não está ligando muito com essa questão de ordem, ela só vai, né? Ela só vai. Ela só vai e passa, ela não está se importando se ela vai sair da primeira e vai direto para a terceira. Ela olha a segunda, porque a segunda já pertence, né? Se eu pulo a segunda, vai ter alguém que vai estar de fora, né? Então essa é uma metáfora maravilhosa, eu acho, Eu para a também gente olhar acho. para isso. Ela A Carol tá é muito perguntando simples e aí. maravilhosa, né? Diga. é, não, ela tá perguntando se é verdade que na constelação, no caso de Gêmeos, o que nasceu depois é o que tem precedência sobre o que nasceu primeiro. Qual é a ideia, Carol? Tem os Gêmeos, né? O primeiro nasceu, o primeiro, porque a gente fala quem nasceu, o mais velho é quem nasceu primeiro aqui, normalmente, né? Só que para a constelação, o que ficou, ele empurrou esse primeiro, que foi primeiro para a vida. Por isso que ele tem a precedência. Deixa eu E ver assim aqui também, mais. né? Ouvindo isso, talvez isso nem importe muito se realmente você dá um É, lugar com amor aos dois, né? é, é. Talvez isso não seja o Eu mais acho que isso, importante. isso importa, sim, quando você quer colocar quem é o primeiro no sistema, quando você for fazer aqueles exercícios bonitinhos sistêmicos. Quando você quiser saber quem é alfa, beta, gama. Sim. Mas quando há um lugar amoroso para os dois, eu acho que isso é o fundamental, né? É como se isso apontasse para o amor verdadeiro que os dois realmente precisam, né? Uhum, uhum, Fosse uma grande seta, né? Esses lugares, tudo isso que a gente está falando, esses lugares, esse pertencimento, equilíbrio depois, me parece que eles são muito úteis para que a gente possa viver aqui de uma maneira que seja mais leve, porque me parece que nisso que a gente chama de consciência, de ego, existe realmente essa ordem, né? Mas como que a gente pode pegar essas ordens e perceber que elas estão apontando para algo além, para algo que está através, antes, além disso tudo realmente que é esse próprio sistema, né? Porque nada mais é do que as imagens internas que a gente tem perante aquilo que a gente está olhando, né? uhum. Sim. E É me isso que é parece o que a campo, né? imagem É o campo tão falado assim, né? Ah, deixa o campo para mostrar, não sei o quê. Então, essas imagens internas que cada um que está ali participando tem, né? o campo, eu acho que assim, de uma forma bem simples, são as informações que fazem com que as coisas sejam como elas são, né? Informação é como se algo informa a ação, né? Então, o que é que está me levando realmente a fazer isso que eu estou fazendo? E me parece que para ter uma informação, sempre é necessário um observador, né? Uma Uhum. consciência, um ego, né? Então, como isso está nesse campo
nesse campo da consciência, né? E como isso pode ser um grande apontamento para aquilo que é permanente, né? Porque me parece que a consciência ela está sempre assumindo formas e depois deixando essas formas irem, né? Então ela está sempre transmutando e está sempre se apegando a muitas coisas, né? Então ela é como se ela fosse uma foto da vida, né? Eu acho que ela cria formas, mas eu não acho que ela deixa aí, não. Acho que é uma outra instância que deixa aí. Sim, sim. Não sei, nunca tinha parado para É, pensar nisso. é, Me veio essa ideia aqui agora. é um olhar interessante, né? Porque se a vida está passando, a vida é sempre em movimento, né? A Uhum. vida é tudo o que está acontecendo e é um movimento. Aí cada um pode dar o nome que queira para isso, né? Uns chamam de Deus, outros chamam de vida, outros chamam de amor. Mas é tudo isso que não tem palavras, né? Que as palavras não tocam. E me parece que o que a consciência faz é que ela pega como se fosse uns frames, assim, sabe? A vida está passando e ela se apega àquela imagem naquele momento e toma isso como verdade. E em algum E a momento vida a quer vida continuar fluindo, quer não, ela continua, né? quer continua. Ela continua. Eu acho que a E vida aí, em nós, né, a gente estanca, é como se esse rio a gente viesse colocasse um tronco assim que bloqueasse esse fluxo. Eu acho que é aí que entram as questões das leis, sim, sim, das perfeito. leis sistêmicas. A gente interrompe o fluxo da vida, do amor, e a gente precisa ir ali e tirar aquele tronco. Não é tirar o tronco bobo, feio e chato, né? É olhar para esse tronco e acolher. Eu costumo falar assim que esse tronco, quando a gente acolhe, ele acaba se dissolvendo e virando parte daquele rio. Ele já é, na E, verdade, parte desse rio, né? e gera vida ali naquele leito, né? É assim que acontece com as nossas dores. A gente fala do tronco, mas qualquer desafio, dor, dificuldade, isso gera vida em nós. É Embora na hora interessante do olho do porque furacão a gente não perceba, né? é, Né, Laisla? Na hora que a coisa tá difícil, a gente não percebe que existe beleza nisso. é Mas interessante existe que beleza. até isso que a gente chama de dor, que a gente chama de conflito, que a gente chama de incômodo, e parece que até isso já foi aceito pela vida também. E a gente quer afastar isso da gente, Já, né? já, porque não é o ego, não somos nós que aceitamos. A aceitação precede, né? A Até os consciência. pensamentos ruins já foram aceitos. Eles simplesmente vêm e eles vão, né? E realmente isso que você falou, vendo agora, é verdade. Não é a consciência que deixa ir, muito pelo contrário. A consciência é o que quer que aquilo fique, né? É o egão, né? O ego, ele pira quando vai se desfazer alguma coisa. Por isso que ele quer fazer o tempo todo, porque ele precisa sentir que ele continua existindo. Aí vem uma outra instância que, sei lá, como é que acontece, que de repente se solta. Uhum. É, nós somos esse, como diria o Jeff, né, esse amplo espaço vazio, onde essas ondas do oceano, o oceano pode ser a própria vida, essas ondas já têm plena permissão para vir e para ir embora. E essa é a graça. A graça é que as coisas vêm e que as coisas vão, né? Imagina se a gente ficasse para sempre do mesmo jeito, né? Imagina se a gente não crescesse, se a gente fosse para sempre criança, com aquela mesma mentalidade, com os mesmos pensamentos, com as mesmas crenças, com a mesma aparência física, né? Então, assim, será que aquela criança é a mesma pessoa que o Vitor é agora? Se a gente olha profundamente, parece que tudo mudou. Sabe? Parece que até todas as células que realmente estavam vivas lá hoje já não estão mais. Uhum. Então, essa, esse fluir da vida talvez seja o né? E aí a gente chega no nosso quarto módulo, né, onde a gente vai olhar sobre equilíbrio.
Equilíbrio no dar e no receber. Eu No vou conduzir esse receber, quarto como que módulo. é? E como que é esse equilíbrio no dar e receber, Vitor? Eu fico Nós pensando, vamos não, olhar para. peraí que tem outra pergunta aqui antes de falar. Então, gente, foi nesse sentido que perguntei. Essa hierarquia é fácil de perceber. A do pertencimento não dá para saber, entendem? Outro dia, Vivi, eu estava escutando uma aula da. Eu estava escutando uma aula da Andréia Dur, professora do Imensa Vida, e ela falou que de alguma forma, no fundo, a gente sabe que a gente está excluindo alguém, às vezes nas pequenas coisas. Uma pessoa que você passa na rua que você não está a fim de cumprimentar, que você fala que não viu. E ela foi citando vários exemplos assim, porque às vezes a gente quer pensar lá no tataravô, tátara, que foi excluído e hoje tem alguém vivendo os efeitos disso. Mas tem pequenas exclusões que a gente faz no nosso cotidiano, às vezes, sabe? Agora, para essa, a do pertencimento não dá para saber, porque é algo que às vezes vai emergir do campo, né? E às vezes nem vai emergir do campo. Então, assim, Vamos às olhar, vezes né? acho que não dá mesmo para saber sem olhar, né? Ah, Ai, a essa Laisla, pergunta. peraí, a Laisla vai ter que sair porque ela foi pro jantar, mas nós continua pertencendo, sim, pertencendo. Nós vamos marcar uma só com ela, então, depois. Bora, vamos. Eu Então topo. tá bom, Laisla, vai fazer janta, beijo. Um beijo. Vivi, isso me lembra uma frase que eu também vi em algum lugar que eu não lembro onde. Estou muito ruim com as minhas referências hoje. Mas a frase diz assim que as nossas maiores exclusões moram nas nossas maiores certezas. Talvez a gente possa começar a olhar por aí para a questão do pertencimento, né? O que você acha Verdade. disso? Nossa, eu acho total. Porque quando eu falo assim, que fulano não presta, Uhum. aí quando aparece algum caso hediondo na televisão e você cai no julgamento daquela pessoa, nossa, que pessoa pavorosa, Uhum. exclusão. Quando eu quero que a minha ideia seja adotada lá no trabalho e eu brigo com unhas e dentes por causa disso, exclusão. Talvez esse seja um Verdade. bom caminho para a gente olhar para isso, né? É, O quanto que eu estou querendo que a minha ideia seja imposta sobre o outro de alguma maneira, né? Talvez aí uhum, morem realmente as nossas maiores exclusões. uhum. E a gente faz isso, assim, acho que diariamente, né, gente? Todo mundo tem as suas certezas aí que acha que realmente está certo, né? E tudo bem. O que a gente pode fazer é olhar para isso e ver como que a gente pode seguir adiante de uma outra maneira, né? Eu Sabe acho que o que me parece e é, me veio aqui agora? Que tem um peso nisso, sabe? Quando você me falou essa frase, veio uma coisa assim, ai, que pesado ter que defender a minha ideia a qualquer custo. Ai, que parece até uma pesado. culpa, né, Sabe de quando você alguma fala assim, forma. nossa, que fulano não presta? Isso não é pesado assim? É, e aí eu fico pensando que talvez este seja um sinal de que algo ou alguém, uma situação está sendo excluído. Não está leve, Uhum. né? Porque me parece que sempre que eu tenho que carregar alguma coisa, essa coisa não está leve, né? Não. Eu tenho que sustentar, né? Algo assim. Sustentar, Ó, talvez essa imagina seja a que palavra. eu tô aqui no apartamento, né? Só que o teto tá caindo. Vamos colocar que o teto tá caindo. Eu tenho que ficar carregando. É porque esse teto não tá de verdade, não tá feito direito, né? É, Porque se ele é fosse isso. verdadeiro, eu não precisaria sustentar.
não ia ser pesado, assim. Isso vale para os relacionamentos, isso vale para tudo na nossa vida. Se você tem que fazer esforço demais para sustentar, tem algo falso nisso. Por isso que a gente fala assim, que leve. Não, nossa, tá tão leve, é verdade. Porque é verdadeiro. O que é verdadeiro é leve. Se sustenta por si mesmo. A Carol falou assim que a exclusão das pessoas que ela finge que não vê é muito real. Eu também, Carol. Ai, Nilda, o que me Ah, percebi de bom, de aceitar, de ser o que é, foi o caso do menino Henry, né? Quanto estão condenando a mãe do menino. Ontem eu estava assistindo algo sobre isso e eu fiquei nessa tentativa de não entrar no julgamento, né? Porque as pessoas começam a brigar nas redes sociais e enfim, vou eu entrar acho que nesse assim, né, mérito aqui não. Robertinha? Tem duas questões, né? A questão é a gente abarcar tudo como é e não querer brigar com a vida do jeito que ele é. E a segunda questão é a gente perceber que as pessoas, às vezes, realmente cometem algumas coisas que não são legais, que não são bacanas. E aí o ponto é que não cabe a mim julgar, né? Quem Uhum, sou eu para julgar isso, né? A pessoa mora num país que tem as leis e deixa quem é competente para isso julgar isso, né? Eu não uhum, preciso concordar com as ações do outro. Eu nem sei, na verdade, o que rolou nesse caso. Eu vi que é o caso de um menino que morreu e tal, mas eu nem quis ir mais profundamente nisso, para saber o que foi. Mas são duas questões, né? Uma questão é a gente olhar as coisas como são e não querer brigar com a vida, porque me parece que essa é a primeira fonte de todos os conflitos que a gente tem. E a segunda é perceber que as pessoas, que todas as ações que as pessoas fazem, elas estão sujeitas a consequências, né? E aí ela vai lidar com as questões dela, né? E muitas vezes isso vai doer na gente também. E eu posso olhar, cara, por que que isso está doendo em mim? Né? Ao invés de apontar o dedo somente para o outro. E eu não estou querendo dizer que a pessoa está certa ou errada, eu não vi, eu sei que a pessoa, que o menino faleceu e tal. Mas é só para a gente olhar para essa nossa postura de apontar o dedo para o outro. Né? é, verdade. Sobre o Verdade. equilíbrio no dar e Aham. receber, eu fiquei pensando assim, como que é, Vitor, para você? Tipo assim, meu marido me levou para jantar no Dia dos Namorados. Então, no aniversário de casamento, eu vou levar ele para jantar. Sim, ficamos 0 a 0. É esse o equilíbrio do dar e receber? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é o que é equilíbrio. Em quais condições que realmente existe um equilíbrio, né? Porque quando eu fiz essa pergunta aqui para você, já ficou pesado para mim. Ficou parecendo algo rígido, ficou parecendo assim, moeda de troca, sabe? O, Estático, né? o que é o equilíbrio no dar e no receber sem ser um comércio? Sem ser um comércio nas relações, sem ser, eu te dei um livro, você me dá um livro, eu te dei isso, você me dá aquilo, já que eu fiz isso para você, você faz isso para mim. Como você vê isso? Para esse quarto módulo? Eu vejo que, além dessa pergunta sobre o que é equilíbrio, e aí dando um pequeno spoiler aí sobre o que eu vejo que, primeiro, o equilíbrio sempre é dinâmico. Ele sempre está acontecendo a todo momento. Ele nunca é estático, ele nunca é fixo, né? Porque o equilíbrio fixo vai ser o equilíbrio que a minha consciência e o meu ego vai querer encontrar essa balança comercial, porque ele vai tirar uma foto, uma memória daquilo que eu dei e eu vou querer aquilo em troca para aquela pessoa, né? Então, acho que a primeira questão é que o equilíbrio nunca é fixo. Para mim, o equilíbrio sempre é dinâmico, né? E aí nós vamos olhar mais profundamente sobre o que é realmente um equilíbrio dinâmico. Aí eu gosto muito de um olhar da filosofia oriental, principalmente chinesa, né? Que usa o yin e o yang como forças opostas, mas que na verdade essas forças opostas apontam para uma única força, né? Que é a força talvez da vida, que eles chamam de Tao, né? Que é a força que quando a gente permite que ela aconteça, me parece que tudo para ela já está equilibrado. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E uma outra pergunta muito interessante é
o equilíbrio é uma troca? O que é uma troca, né? Acho que essa questão Deixa é muito eu ler uma importante. coisa que a Natália Kalil, Nath, ela colocou. beijo. Consteladora maravilhosa também, viu, Robertinho? Ah, então olha para você ver que legal que ela colocou aqui, que aí você já fala da questão da troca. Equilíbrio pode ser visto como eu ofereço algo que tenho disponível e me permitindo receber do outro algo que ele tem e que se conecta comigo. Talvez isso fale um pouquinho da questão da troca, né? O que me parece na troca é que sempre que eu troco algo com você, ah, eu gosto muito do exemplo de, tipo, trocar hora, por exemplo. Eu trabalho por hora, né? Eu venho da minha Uhum. hora, né? Eu troco a minha hora. Me parece que se eu realmente trocasse uma hora com você, ao invés de eu ter 24 horas no dia, eu teria 23 se eu vendi uma hora, né? Tipo, então, se eu troco algo, eu estou dando algo que eu tenho nas minhas mãos para você. E me parece que não é isso que acontece nas relações, né? Me parece que quando eu me abro realmente para isso que a Nath fala, que é oferecer o que eu tenho disponível, permitindo que o outro receba, que ele se conecte comigo, e quem realmente está disponível e que quem recebe do outro não sou eu, mas é a própria vida que faz isso. E ela Então eu falando, saio Vitor, dessa noção. Fala, fala. não pode ir. Não, é só assim que eu saio dessa noção de balança comercial, porque a balança comercial está sempre alimentando a troca e a troca sempre vai vir do nosso ego e da nossa consciência, né? Eu estou aqui pensando com com a sua falha da Nath, assim, Nath já, tipo, já virou a minha amiga íntima. É, eu estou pensando aqui no meu relacionamento, porque às vezes eu tenho demandas em mim e eu exijo do meu marido o que ele não pode me dar, porque ela falou sobre a receber do outro o que ele tem disponível. As moedas que ele tem, né? E não as moedas que ele não tem. Não importa. Gente, mais uma vez o merchan do meu novo livro favorito, Onde Estão as Moedas. Não importa se a moeda é de ouro, de prata, de ferro, se é grande, se é pequena, se são 2.000. É o que o outro tem para me oferecer. E, e talvez eu acredite que essa dificuldade do equilíbrio do dar e do receber é porque, como acontece no livro aqui, no conto, a gente nunca acha que o outro está nos oferecendo é suficiente, é bom, era o que eu merecia, eu quero outra coisa, porque a gente se enche de expectativas, ou porque a gente não olha para aquele outro ali, né? Não vê o que vem dele como genuíno. Aí às vezes você quer tanto que uma pessoa te dê o que ela não tem, que ela inventa algo que ela não é para te satisfazer. Isso é de fato um relacionamento, né? Uhum. Aí a gente pode falar que, então eu entrei num relacionamento abusivo, né? O outro está abusando de mim. Mas qual foi o primeiro abuso, né? Uhum. Será que não foi eu exigir do outro algo que ele não tem? Ou será que o primeiro abuso às vezes não é eu ficar em uma relação que eu não quero ficar e aí eu exijo do outro algo que ele não tem disponível? Enfim, são questões, né? É, E nós vamos olhar para tudo isso muito profundamente, aprofundar, né, no workshop. mas eu vejo A que Vivi quando a colocou assim, gente, talvez ser grato e permitir passar para frente sobre o dar e o eu acho que é receber. algo, eu acho que é algo parecido com isso, Robertinha, no sentido de que quando eu saio dessa visão de troca da consciência e do ego e dessa balança comercial, me parece que eu abro para o próprio movimento da vida. E aí, quando eu me enxergo como esse espaço aberto que sou, a vida simplesmente passa por mim, levando o que ela precisa levar e trazendo o que ela precisa trazer.
e para a vida tudo já está equilibrado, né? É, as coisas mais simples, às vezes a gente não tem os olhos de ver, né? Outro dia, o meu marido falou que foi comprar umas coisas no supermercado, aí sobrou 15, 10 reais, sei lá, 15 reais na carteira dele. E que na hora que ele estava saindo, o pessoal pediu alimento para uma campanha e tal. Aí ele falou assim: ah, não vou voltar lá dentro do supermercado, não, mas eu tenho um dinheiro aqui, vocês aceitam o dinheiro? E ele deu. E ele falou que na hora que ele deu, ele pensou: nossa, o último dinheiro da minha carteira. Aí ele pensou de novo: não tem problema. E quando chegou aqui em casa, eu não sei por que que eu estava devendo ele 25 reais, eu entreguei eles 25. E na hora ele lembrou de como foi tão fluido, assim, foi tão rápido, quando você simplesmente se abre para essas coisas É, assim mais simples, de 20 reais. parece que a vida sempre dá conta, né, de Equilibrar, nutrir, de de harmonizar. nutrir-nos, nem sei se essa palavra está falando muito bonito, de nutrir a gente com aquilo que a gente realmente precisa, né? Que a Nath está dizendo aí pra gente. Lê aí pra gente, O Robertinho. equilíbrio é tão vasto que vejo que me permite uma conexão com diversas fontes e me permite que o outro faça o mesmo. Também faz parte desse equilíbrio. Ai, que chata! Que lindo! E aí, Vamos olha participar do só, workshop com Nath. a gente, Nath. Nath, já tô querendo fazer uma live com você. Nós vamos fazer uma lista de com quem que nós vamos fazer live, Vitor. É, Vamos. olha o que me veio aqui com isso que ela falou. Que ah, no equilíbrio do dar e do receber, não é, por exemplo, se eu estou falando de um relacionamento de casal, não é o casal que equilibra isso. É a fonte. É É isso. a vida que equilibra. É isso. Porque a Vivi falou em aí em algum momento, não importa para quem você está dando, nem o que você está dando, só você se permitir entrar nesse fluxo. É a vida além da ordem, né, Robertinho? É, porque se eu penso assim, olha, o meu marido deu o dinheiro lá para doação, então, e eu dei os 25 reais para ele, tá desequilibrado? Porque eu dei para ele e ele não me deu? É outro fluxo, é algo muito maior, é muito longe desse comercinho assim, sabe? De toma aqui que eu te dou ali, não é? Teve uma frase que eu acho que o Pedro falou uma vez. Pedro já falou tanta coisa, né? Nem sei mais quais são as frases dele ou não. Mas ele falou, acho que ele falou algo assim: tudo o que já pode, tudo o que pode estar equilibrado já está. Porque quem acha que não pode estar equilibrado? É o eu, o ego, a consciência. Então, quando eu abro mão desse achar que não está equilibrado, já está. E Uhum. aí eu vejo, assim, sabe, a gente como esse espaço vazio mesmo, e me vem muita imagem, assim, de tipo a vida passando, como se fosse um vento, como se fosse uma corrente do mar, mas que não tem água. E ela passando e trazendo e levando tudo aquilo que ela precisa de nós, né? Mas isso acontece, na verdade não, isso acontece a todo tempo. A gente percebe isso quando a gente talvez se coloca no que o Bert chama de centro vazio, né? Nesse lugarzinho onde o eu fica mais quietinho, fica mais de lado, onde ele grita menos, né? Uhum. Sim, a Vivi está falando como no exemplo que você deu, né? Ele deu para alguém que não poderia retribuir e recebeu de você que não tinha nada a ver. É porque a roda. Eu estou lembrando aqui da roda da carta do tarô, a roda da fortuna, vai girando, Uhum. vai girando, é a própria vida no seu movimento, né? Nath, você vai anotando essas coisas que você está tendo em site aí para você fazer seus posts no Instagram, hein? Não deixa essas coisas se perderem, não. É bom a gente anotar e ir pensando sobre isso mais um pouquinho depois, né? É, Vitor, fala do e último módulo. Tá sem olhar vamos a quem, falar Odete sobre. Maria. Você chegou, né? Danada. Odete está inscrita no workshop. Vai lá, Ai, vamos Vitão. lá.
E o último, do nosso queridão Jonas, que não está presente hoje, nosso amigo Chique, que está gravando, né, esses dias. Nosso Querer. músico maravilhoso, Chique. E ele vai conduzir os nossos olhares para a aceitação profunda daquilo que já é, né? E eu vejo que isso, olhando para isso, né, a gente está nessa vibe de olhar para esse livro que o Jeff coloca essas ideias, né? E muitas das minhas perguntas para o primeiro módulo, elas são uma abertura para que a gente possa chegar no último módulo lá, olhando para essa aceitação já de uma forma mais profunda, sabe? Eu não sei o que que o Jonas preparou para isso, mas eu posso falar o que eu vejo, né, sobre. Eu acho que toda vez que a gente investiga profundamente a experiência presente, a gente consegue perceber que, na essência das coisas, tudo já foi aceito. Que não sou eu quem faço algo, né? Talvez o nosso eu, o nosso ego, ele traga essa ideia, né? E ele traga esse pensamento, eu fiz algo. Mas me parece que o pensamento, ele está sempre uma fração de vida atrasado, digamos assim, né? Uhum. Ou A muitas vida frações, né? faz, a vida faz o movimento, depois o pensamento vai lá e pega esse movimento e fala que foi ele que fez, né? E é ele quem não quer aceitar essas coisas, é ele quem E aí, resiste, né? e aí eu vou dar um exemplo, Vitor, assim, eu trabalho muito com a questão da educação emocional. Um exemplo assim, tipo, nossa, mas eu tô trabalhando com essas questões de desenvolvimento humano, eu medito, eu leio, eu não aceito sentir raiva. A raiva já foi aceita, A querida. raiva já aconteceu. O seu corpo já liberou um monte de química por causa disso. O seu corpo já se abriu para sentir a raiva. Você já tá puto. Você tá com raiva você tá com raiva de não aceitar uma coisa que já é. E E olha aí, como olha que é só, isso, e aí né? como fica pesado, né, Vitor? Ah, mas eu não aceito. Quando você fala assim, sim, eu estou com raiva. Como é É diferente, que né? olha a Quando pessoa você e fala, se cara, eu tô com abre, uma né? raiva de você, né? Uma É. raiva de você, né? E parece que o negócio é verdadeiro, né? Olha que legal, olha que legal, gente, eu nem ganho, tá? Nada para divulgar, é só o amor mesmo que eu tô por esse livro. A Garriga tá editora se patrocinando, chama, né? é, a editora se chama Sim a Vida. A editora que publicou, Sim a Vida é editora. Eu acho que são as duas únicas posturas nessa questão da aceitação que a gente pode ter. Um sim para a vida ou um não para a vida. Entendendo que a vida não está nem aí para o nosso sim, para o nosso não, que ela vai continuar acontecendo. Ela vai continuar, o rio vai continuar correndo lá. Agora, quando a gente fala sim, né? A gente até abre aqui assim, né? Sim, eu vou para esse olhar para frente. Não, aí eu começo a perguntar os porquês do não para a vida, pro não por causa disso, não, aí eu vou olhar lá para trás, e aí a aceitação, assim como a vida, já parece que eles estão acima dessa briguinha aqui do que eu acho que eu estou aceitando ou não estou aceitando. E o nosso ego, né, Robertinho, ele é muito engenhoso, né? Ele é criativo, Espertinho. ele é espertinho, né? E nesse caso que você falou assim, eu tô com raiva, e eu não aceito a raiva, né? Esse não aceito a raiva já é um pensamento também perante a raiva, né? Então ele meio que não está aceitando a não aceitação. E isso vai indo e vai indo e vai indo, e ele sempre vai achar alguma coisa para ele não aceitar. Porque o pensamento é a própria fonte do medo, né? E o medo quer fazer com que eu saia disso aqui. Que isso não chegue até mim. Mas já chegou. Más notícias para você, isso já chegou. E agora você pode lidar com isso daqui para frente, né? E não ficar resistindo a isso.
Acho que é Eu isso, acho que né? é isso. Eu acho que é isso, assim, a palavra resistência. Resistência. Eu acho que é bem É um, essa palavra, resistência, assim, de ah, se opor ao fluxo da vida. fugir da minha cruz, né? Como Jesus ensina pra gente. É. Ele me ensina a não fugir, na verdade. A gente quer sempre fugir da cruz, né? É. E, cara, e não tem um olhar nisso, assim, carrega, não tem um olhar religioso nisso, de penitência, Não. não, viu? Eu tava pensando muito sobre isso ontem. Porque não é um olhar assim de, oh meu Deus, a minha vida é uma sofrência, a minha vida é uma dor, mas eu vou levar isso até o fim, porque aí eu serei salvo, eu ganharei o céu, sei lá o quê. Uhum. É experienciar o que a vida apresenta até o fim. E me parece que nada disso, nenhuma dessas resistências, que elas são capazes de arranhar quem realmente nós somos, né? É. E o Eu Jeff acho fala lá que no livro, né? No livro dele, ele fala assim: ninguém, eu não estou falando aqui para vocês buscarem a dor com as próprias mãos. Ninguém quer sofrer, ninguém quer um acidente de carro, ninguém quer ser assaltado. Mas ele fala assim: mas parece que nada disso está no nosso controle. Se você tiver um acidente de carro, embora você não tenha planejado isso, você pode aceitar isso. Até porque se você não aceitar, o acidente já vai ter acontecido. A vida já aceitou. más notícias, ele já aconteceu, né? É. Então eu acho que é isso, né? O Jonas, com a sua sutileza, com a sua arte, com a sua sensibilidade, vai nos guiar aí por esses olhares sobre